Esta é uma mensagem apostólica pioneira que vai libertar multidões de pessoas. O púlpito, ao invés de te dar revelação suficiente para te libertar, tem te culpado pelas suas fraquezas. Nós estamos supostos a te treinar para que você saiba como sair do buraco. Cada pessoa pode ficar livre essa noite. Se você não sabe sobre a importância do controle da alma, Satanás e o sistema do mundo controlarão sua vida. Sempre esteja pronto para resgatar a sua alma. Então é hora de você saber como vestir uma unção de controlar a alma. Eu pronuncio uma unção fresca apostólica de controle da alma sobre você. Quando algo se levantar, você vai saber exatamente o que fazer. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos colocou numa posição divina e que existem algumas mudanças sendo feitas no mundo espiritual. Senhor, tem algumas coisas que o Senhor quer que saibamos e tem alguns lugares para os quais o Senhor quer que vamos. Estamos aqui essa noite, não podemos apenas ouvir as palavras em português, precisamos ouvir no Espírito, então nós precisamos de ajuda. Nós estamos navegando por territórios meio que virgens. O Senhor está nos mostrando coisas para que um remanescente do corpo de Cristo possa receber o Senhor Jesus. E a igreja estará sólida e a igreja estará forte em tempos como esse. Então nós oramos agora no nome de Jesus para que os ouvidos de cada pessoa estejam abertos do lado de dentro para entender no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Agora, pense comigo por um momento. Muitas barreiras demoníacas serão resolvidas essa noite. Coisas que vêm de fininho. Ainda que você esteja orando, ainda que você esteja meditando, ainda que você esteja lendo a Bíblia, ainda que você esteja cantando. Mas barreiras serão expostas essa noite. Agora, uma vez que as barreiras forem expostas na esfera do Espírito, isso significa que você pode ir ou para onde você está indo. Você pode chegar para onde você está indo. Então, eu estou falando essa noite, nesse estudo bíblico aqui online, estou falando com vocês também, nesse estudo bíblico dessa noite, ainda que você seja um filho de Deus diligente, mas as coisas que eu revelarei, que o Espírito Santo revelará essa noite, vão erradicar as barreiras na sua vida. Que Satanás, barreiras satânicas, que serão localizadas, resolvidas e libertarão as pessoas. As pessoas serão libertas. Isso não é maravilhoso? O versículo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Agora, este é um versículo poderoso. Hebreus 4, 12. Este um versículo apenas pode causar tanto dano ao reino satânico na sua vida. E ele pode abrir tantas portas, muitas portas. Eu estou falando sobre portas espirituais, estou falando sobre portas físicas, estou falando sobre portas de bênçãos. Esse versículo aqui é um mestre. Ele revela. Eu vou te falar o título da mensagem daqui a pouco. Daqui a pouco. De manhã não, daqui a pouco. Você saberá exatamente o que está a ponto de acontecer. Agora, eu quero que você sente aqui como um estudante, porque até mesmo hoje à noite eu sou um estudante. E eu tenho estudado há mais de 50 anos, todos os dias, horas e horas e horas. E eu precisei, quando o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso, eu precisei me tornar um estudante. Em outras palavras, disposto a ir mais adiante, disposto a reconhecer que tem algumas coisas que eu não sei, mas eu quero saber. Muito bem, então eu quero que você ouça, porque as Escrituras podem
se tornar generalizadas. Nós podemos ler, as lemos tanto e se tornam gerais para nós, de forma geral. Mas Deus está constantemente tentando falar conosco. Muitas áreas, essa noite você vai ficar livre, que você não está livre ainda. Você vai ficar livre. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Então aqui em Hebreus 4:12 ele diz, porque a palavra de Deus é viva, sabe, ele é vivo, ele nos fala três coisas, poderosa e afiada. Isso soa como uma operação para mim. E ela é uma espada de dois gumes, penetrando até mesmo a divisão de alma e espírito, e juntas e medulas. E ela é uma discernidora das intenções e pensamentos, ou dos pensamentos e intenções do coração. E eu quero que você pense sobre uma operação espiritual. Você sendo operado sobrenaturalmente pela palavra de Deus. Agora, o título da mensagem é Aprendendo os Segredos Poderosos, no plural, do controle da alma. Aprendendo os segredos poderosos do controle da alma. É aí onde ele nos pega. Bem debaixo disso eu quero que você anote aí. Mantendo a sua alma numa posição restaurada. Todos os dias. Todos os dias. Você precisa... Abra em Salmo 23:4. Abra em Salmo 23:4. Mantendo a sua alma numa posição restaurada. E um outro... Salmo 23:3. E um outro aspecto, mantendo a sua alma na mesa de operação. Essas são dimensões muito importantes, muito importantes. Isso é extremamente importante para as dimensões para as quais você está a ponto de entrar. Você está me ouvindo? Agora, essas são dimensões apostólicas que você tem como objetivo aqui de entrar nelas. Então, haverão algumas, por falta de uma palavra melhor, novas bênçãos. Eu vou falar de uma outra maneira. Um ver mais fresco. Um ver mais fresco. Você vai ver de forma mais fresca. Um ouvir com mais clareza. Você vai ouvir a sua resposta melhor. Muito bem? Vocês estão comigo? Mantendo a sua alma na mesa de operação. Agora veja este versículo aqui, no Salmo 23:3. Ele restaura a minha o quê? Minha alma. Ele me guia pelo caminho de justiça por amor do seu nome. Eu frequentemente, ao ler este salmo, ele diz que ele me guia por águas tranquilas e me leva pelos pastos verdes, mas antes dele poder nos liderar pelo caminho da justiça, ele precisa restaurar a nossa alma. Quando eu falo sobre alma, estou falando sobre suas imaginações, estamos falando sobre seus pensamentos, estamos falando sobre sua consciência, muito bem? Eu quero que você esteja comigo nessas coisas. Então, aprendendo os segredos poderosos do controle da alma. Em 3 João 2, nós lemos esse versículo, mas 3 João 2, ele... Amado, eu desejo acima de todas as coisas que você possa prosperar e estar em saúde. Isso não é maravilhoso? Mas depois ele fala, assim como a sua alma prospera.
Então, o prosperar da alma é muito, muito importante. Satanás sabe disso. Então, ele não quer que nós saibamos dos segredos de controlar sua alma. Porque eles farão você ficar mais forte, e mais forte, e mais forte. Jesus explicou em Mateus 11, 27, abra lá. As revelações que podem controlar a sua alma. A revelação que fazem com que sua alma descanse num tempo de tribulação, de problemas. Apenas alguém pensa que você é doido, você está cheio de paz. Veja, você não está vendo o fogo queimar ali, não. Você diz, sim, eu estou vendo. Mas existe uma paz quando você sabe que Deus vai resolver isso para você. Eu li esses versículos muitas vezes e deixei o versículo 27 de fora e fui direto para o versículo 28. Muitos anos. Mas você não pode ter o versículo 28 sem o versículo 27. Deixa eu abrir lá, aqui na minha Bíblia física. Eu preciso falar alguns minutos sobre isso. Então, em algum momento durante essa noite, uma mudança acontecerá no seu coração. Eu não sei aonde, mas uma mudança acontecerá porque na minha preparação para ministrar isso a você, muitas mudanças aconteceram no meu coração. Para eu entender como Satanás me enganou da última vez. Tem alguns lugares que você vai descobrir o que Satanás usou para te enganar. Foi a sua alma. Você vai descobrir que o que ele usou para te enganar foi sua alma. O seu espírito está unido. Mas você precisa saber como render a sua alma, submeter a sua alma ao seu espírito. Anote isso aí. Você precisa saber como submeter a sua mente, submeter ao espírito. Agora, aqui em Mateus 11, 27, porque eu vou começar a trazer alguns pontos fortes enquanto aqui por um tempinho. É por isso que eu estou levando vocês para as Escrituras. Antes, por um pouquinho aqui. O versículo 27 está, na verdade, falando sobre revelação. Agora, a sua alma é capaz e está disponível para revelação. Eu não estou falando do seu espírito, eu estou falando da sua alma. Mas ela também está disponível para maldição. Muito bem? Então agora você poderá descobrir por que eu não cheguei lá. Por que eu não atravessei a rua da forma que eu deveria ter atravessado. É um engano da alma. Sua mente, sua consciência, sua imaginação. Nós vamos resolver todos eles aqui, todos eles. O Senhor tem lidado com eles por todas as Escrituras para se certificar de que a sua alma esteja pronta para fluir. Agora, que ele diz no versículo 27, Mateus 11, você está comigo? Todas essas coisas são entregues a mim pelo meu Pai. O Pai é aquele que entrega. Oh, meu Deus, eu quero parar ali, mas eu não vou parar. Deus, tem muitas coisas que Deus está tentando fazer chegar até você e sua alma está bloqueando. Eu queria que você olhasse para alguém e falasse, eu estou a ponto de pegar minhas coisas. E querer dizer mesmo, creia nisso. Queira dizer isso mesmo e creia nisso, porque está aqui. Veja. Todas as coisas são entregues a mim pelo meu Pai. E nenhum homem conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém também conhece o Pai a não ser o Filho. Agora veja a última parte do versículo 27.
todo aquele para o qual o Filho o revelar. Depois ele fala, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. O descanso vem através da revelação. O descanso vem através da revelação. O descanso não vem através de apenas ler. Anota isso aí também, João 6,63. As palavras que eu falo a você, elas são espírito e vida. As palavras que eu falo a você, elas são sobrenaturais. As palavras que eu falo a você, elas são milagres, sinais e maravilhas. As palavras que eu falo a você, não com seu apóstolo. Eu falo com você através do seu apóstolo, mas a palavra que eu falo a você. Depois ele diz, depois de você falar sobre a revelação, veja o versículo 28, ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Pegue meu jugo sobre você e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Note o que ele falou, e você encontrará o quê? Descanso para a sua alma. Todos vocês, oh meu Deus, todas as suas perturbações estão vindo através da sua alma. Todas as suas fraquezas, todas essas orações não sendo respondidas, isso vem através da sua alma. O seu espírito sabe que não tem como você orar e não ter a oração não respondida. Pegue meu jugo sobre você, aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma, porque o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. O quê? Porque meu jugo é fácil. Da onde está surgindo todas essas coisas? Por que eu tenho que lidar com todas essas coisas? E ficar orando 4, 5 horas? Porque meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. A maioria de nós tem sofrido por causa de perturbação da alma. Nós temos que trazer essa alma para dentro da revelação que Deus dá a você no seu espírito. Você está me ouvindo? Muito bem, vocês estão prontos para ir. Agora, deixa eu lidar com isso. Hebreus 4:12, eu disse que é uma operação que acontece, e acontece na sua alma essa operação. O seu espírito não precisa ser operado. O seu espírito é Deus. Muito bem? Quando você opera, quando você é operado corretamente, apropriadamente, veja Gálatas 2:20 e 21. Quando Gálatas 2:20, agora temos 4:12, temos a palavra de Deus está operando você, e Gálatas 2:20, ele te traz para um estágio de entendimento. Estamos falando na sua alma agora. Estou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Depois ele fala, no próximo versículo ele diz, eu não frustro a graça de Deus. Eu te falei para abrir em 3 João ainda, já te falei. 3 João 2, já lemos? Já lemos essa noite? Vamos ler novamente. Porque eu preciso falar algo depois que lermos. 3 João 2. Amado, deseja acima de todas as coisas que você possa prosperar e estar em saúde, assim como a sua alma prospera. Acabamos de encontrar a sua saúde. O sistema te tirou do plano de Deus através da sua alma e do seu corpo, a sua alma e seus sentidos. Deus planejou para você, para todos nós, sempre termos saúde.
Veja agora, veja. Veja. Estamos em 3 João. Onde estamos, 3 João? Onde estamos? Me fala onde eu estou. 3 João 2, ok. Eu preciso chegar num outro lugar aqui antes de nós decolarmos. Eu creio que este é o versículo correto. Salmo 139, versículo 14. Veja este versículo, Salmo 139. Isso, aqui está a sua estrutura. Eu orarei, eu te louvarei, porque eu sou assombrosamente e maravilhosamente feito. Maravilhosas são as suas obras. Mas a minha alma é completamente ignorante quanto a isso. E a minha alma o sabe muito bem. Você está falando de prosperar por causa da sua alma. Ele está falando prosperar por causa da sua alma. A minha alma, eu preciso controlar minha imaginação, preciso controlar meus pensamentos, preciso controlar minha consciência. Deus não pode controlar isso por você. Você vai precisar controlar com o seu espírito, o homem espiritual. Você precisa colocar a sua alma em alinhamento com o seu espírito. Você está me ouvindo? Você entendeu? Agora, prepare-se para fazer algumas anotações. A sua vida está a ponto de ser transformada depois de muitos anos de lutar para agradar a Deus. Sua vida está a ponto de ser transformada. Muitos de vocês, maioria de vocês tem lutado. Eu quero agradar a Deus, eu quero viver corretamente, eu quero fazer o que é certo. A sua vida está a ponto de ser transformada depois de muitos anos de você lutar para agradar a Deus. Meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Você não carrega peso pesado mais, nunca mais. Ouça, você está me ouvindo? Segredos divinos estão a ponto de serem descortinados, que farão com que você fique muito mais forte. Segredos divinos, aquelas sombrinhas que têm te seguido e aquelas vozinhas que têm te falado para onde você não vai, quando você está lá sozinho. Você vai saber de onde essas vozes vêm, você vai saber como lidar com elas, você vai saber como pará-las. Você vai saber como tomar autoridade sobre elas. E falar para essas vozes, vocês precisam saber quem eu sou. Eu já sei quem vocês são derrotados. Em outras palavras, nesta vida, você não pode se tornar uma pessoa completa sem uma instrução apropriada da sua alma. Sem um entendimento apropriado da alma. Isso é parte da sua estrutura enquanto você estiver aqui. O seu treinamento da alma é para aqui embaixo. Você está ouvindo? Você precisa se tornar um mestre sobre a guerra da alma. Você precisa, oh meu Deus, você precisa se tornar um mestre sobre suas imaginações. Um mestre, você precisa se tornar um mestre sobre sua consciência. Veja Romanos 9:1, eu amo isso. Você precisa se tornar um mestre sobre suas emoções. Existem momentos na sua vida, veja se eu estou correto, que as emoções pareceram mais fortes do que sua devoção. Você pode orar, mas emocionalmente você está bagunçado. Você precisa parar com isso. Isso é na alma. Essa alma não é salva. Você precisa colocar essa alma de volta no lugar certo. Cala a boca.
Graças sejam dadas a Deus que me dá a vitória. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Você precisa se tornar o mestre da guerra da alma. Isso foi o que ele me mandou te falar. Com essa lição, aprendendo os segredos poderosos do controle da alma. Ele disse para te falar que você está a ponto de entrar num poder que vai mudar todas as coisas na sua vida. Essa noite, quarta-feira à noite, essa noite, você entra num poder que vai transformar todas as coisas na sua vida. E ele descreveu isso dessa forma. Os segredos de desenvolver e manter uma alma poderosa. Deixa eu falar isso novamente. E é isso que o Espírito Santo essa noite está processando em você, apostolicamente. Porque você é um desbravador. Você é um criador de ritmo. Você é um pioneiro. Você é suposto a operar num poder que prevalece o tempo todo. Não importa qual seja a situação. Habitando nos detalhes de se ter uma alma forte. Você precisa habitar nos detalhes de ter uma alma forte. Agora, isso vai soar regular, mas é uma das declarações mais poderosas que já saíram da minha boca. Trazendo a sua alma para debaixo do controle divino. O que eu disse, trazendo a minha alma para debaixo do controle divino. Oh, muitas dores de cabeça, muitas dores de estômago, muitas dores, muitas coisas que você passou, porque a sua alma estava fora de controle, te falando, ah, você não vai conseguir vencer. Você viu aquilo, você viu o que ela fez, você viu o que ele fez, o que eles fizeram, e você não está se concentrando, você não está ouvindo o Espírito de Deus. A sua alma está falando e tá tagarela, está falando um monte de coisa. Qual foi a última declaração que eu falei para você? Trazendo a minha alma para debaixo do controle divino. Trazendo a sua alma para debaixo do controle divino. Você já ouviu isso antes? Vai, menta. Sim, eu sei que tem alguém online aí falando, vai, menta aí. Ah, eu já ouvi isso semana passada. Habitando, ouça, eu estou falando isso só como se fosse a mesma coisa, mas é um outro aspecto disso. Habitando nos detalhes de se ter uma alma forte. Habitar nos detalhes, plural, de ter uma alma forte. Eu te falei para abrir em Romanos 9 quando você viu. Trazendo a sua alma para debaixo do controle divino. Ouça isso, oh meu Deus. A maioria dos cristãos tem uma alma secular. Porque se ela não for treinada, ela não é espiritual, ela é secular. Ela é exatamente como a de um pecador. A sua alma é igual a um pecador. A sua alma faz de você um pecador. A sua alma, se não for treinada, a sua alma faz você ser deixado de fora do sobrenatural. O sobrenatural está dos seus dois lados, mas a sua alma fica tão carnal e tão carnal. Ao invés da sua alma ouvir uma voz, ela está ouvindo 17 vozes. Porque a alma, ela é tagarela, ela fala muito. Você tem que falar para ela, cala a boca.
O segredo de passar por cima do pecado, de controlar, ter controle sobre o pecado, é um homem ou uma mulher que sabe controlar, como controlar a sua alma. Então, trazendo sua alma para debaixo do controle divino. Isso soa bom. Eu quero que você tenha isso, trazendo sua alma para debaixo do controle divino. A maioria dos cristãos ainda tem uma alma secular. Portanto, Satanás os está roubando diariamente. Mas para você, esses dias acabaram. Veja o que você está se tornando. O que você está se tornando é novo para a igreja. Você está se tornando um cristão apostólico e profético. Eu não preciso que o reverendo ore por mim. Eu posso lidar com isso por mim mesmo. Falem comigo aqui. Você está aprendendo sobre o poder que está dentro de cada filho de Deus. Onde quer que você vá, em todos os lugares que você for, esse poder vai com você. Cada problema que se levantar na sua vida, esse poder está lá para resolvê-lo. Você não precisa ligar para ninguém. Ligue para Ele e fale para Ele o que você quer. Chame o nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho é obrigado a se dobrar. Até mesmo Satanás é obrigado a se curvar. Todo problema é obrigado a se curvar. Aleluia. Bebê, você está a ponto de fluir. Fale para alguém, eu estou a ponto de fluir. Eu estou aprendendo um segredo aqui. Isso é um segredo. Isso é um segredo poderoso de quão forte você realmente é. E quão fraco a sua alma faz você pensar que você é. Eu disse isso, mas vou falar novamente. Sente aí, eu quero que você anote. A maioria dos cristãos tem uma alma secular. A maioria dos cristãos tem uma alma secular. Eles pensam exatamente como todo o restante das pessoas. Você precisa fazer com que alguém fique nervoso às vezes. Só porque essa pessoa está na sua presença. A sua santidade precisa afetá-los. Eles precisam te perguntar o que você está carregando. Mas aquela alma age de forma feia exatamente como o restante das pessoas. Mas você é um treinador da alma. A sua unção vai ser mais forte. Vai ficar mais forte. Você coloca aquela alma debaixo do controle e force ela a fazer o que a Bíblia manda ela fazer para você. Pegou? Aleluia! Então não é que você seja uma pessoa má. Você foi enganado, tem sido enganado. Porque Satanás disse, se você não treinar sua alma, eu vou treiná-la. Satanás disse, se você não for treinar sua alma, eu vou treiná-la. Eu vou treiná-la para ela se preocupar. Eu vou treinar sua alma para que o seu corpo possa te controlar. Então, quando a tentação vier, você não consegue lidar com a tentação, porque a sua alma e o seu corpo agora se juntaram contra você. Algumas pessoas inocentes são machucadas porque elas não souberam da verdade. Eu ouço as palavras agora.
Eu quero que vocês todos ouçam. Eu vou para um outro nível. Um outro nível de viver, um outro nível de dar, um outro nível de receber. Eu estou indo para um outro nível. A maioria das pessoas tem uma alma secular, portanto, Satanás as está roubando diariamente. Mas para você, esses dias acabaram agora. Eu anotei isso, digitei isso aqui. Você pode se sentar. Esta é uma mensagem apostólica, pioneira, que vai libertar multidões de pessoas. Você está ouvindo o que eu estou falando? O púlpito, ao invés de te dar revelação suficiente para te libertar, tem te culpado pelas suas fraquezas. Somos supostos a te treinar para que você saiba como sair do buraco. Sabe, os pregadores não querem ouvir isso, mas como apóstolo eu falo. E eu tenho pastoreado há muitos anos, e eu sei que tem algumas áreas que eu não toquei, como essa área aqui, profundo o suficiente. Todo mundo aqui pode ser liberto essa noite. Joga fora suas culpas como um caminhão de lixo. Joga fora. Oh, Deus. Se você não souber sobre a importância do controle da alma, anote aí, controle da alma. E souber como controlar a sua alma, Satanás e o sistema do mundo controlarão a sua vida. Sempre esteja pronto para resgatar a sua alma. Então é hora, oh meu Deus, é tempo de você saber como vestir uma unção de controlar a alma. Eu pronuncio sobre cada pessoa aqui, cada pessoa online, eu pronuncio uma unção fresca, apostólica de controlar a alma sobre você. Quando algo se levantar, você vai saber exatamente o que fazer. Isso está aqui. Muito bem. Sente aí, vamos lidar com o número 1. Como proteger a sua alma durante a guerra. 2 Coríntios, capítulo 10, este é um bom versículo, versículo 3. Como proteger a sua alma na guerra. Porque ainda, veja esse versículo 3, porque ainda que andamos na carne, o que ele diz? Não militamos de acordo com a carne. Me dê o próximo versículo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição. Ou algumas fortalezas estão caindo hoje à noite. Destruição daquele pensamento de fortaleza, ou daquela acusação de fortaleza, ou aquela coisa de pensamento de fortaleza falando você é fraco assim. Essa noite isso está sendo destruído. Agora, você é um mentiroso, você não está falando comigo. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder.
Vá para o próximo versículo. Destruindo imaginações e cada altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e trazendo cativo cada pensamento. Aí está, isso aí é a alma, isso é aquela alma bem aí, cada pensamento. É aí onde entra a bagunça, através do pensamento, para a obediência de Cristo. E depois no versículo 6 diz, e tendo uma prontidão para se vingar de toda desobediência quando a sua obediência for cumprida. Como proteger a sua alma em guerra, na guerra. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Cada guerra de alma na qual você entrar agora, você vai vencer. Tudo que você precisa fazer é rever esses versículos. Você não precisa ler o capítulo todo, não. Leia só um versículo e comece a meditar nele. Medite, fique lá com aquele versículo até que o Senhor te mostre algo, te fale alguma coisa com você. Até que Deus fale com você. Depois lemos Hebreus 4:12 sobre a operação. Ele diz, número 2, mantendo sua alma dentro na operação espiritual, constantemente permitindo a palavra operar na sua alma. Nós lemos em Mateus 11, de 27 a 30, onde ele fala sobre que você encontrará descanso para sua alma através da revelação. Descanso para sua alma através de revelação. E aqui eu tenho uma outra declaração aqui. Investindo sabedoria na sua alma. Investindo sabedoria na sua alma. Ou vocês, é melhor ouvirem isso aqui novamente. Isso aqui é tanto, você entende, é tanto que você não vai conseguir pegar só apenas sentado aí essa noite. Nós lemos Salmo 139, 14 e 15. 3 João 2, lemos lá. E eu tenho uma declaração que vai junto com o Salmo 139, versículos 14 e 15, e 3 João 2. Eu tenho uma declaração, e eu quero que você pegue essa declaração. Oh, Espírito Santo, me ajuda essa noite. Vivendo nos poderes, plural, de uma alma forte. Vivendo nos poderes de uma alma forte. E esses dois versículos lá, Salmo 139, 14 e 15 e 3 João 2, estão falando sobre saúde e riqueza. Uma alma forte produz saúde e riqueza. Ha, ha, ha. Eu tenho Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Os segredos da alma estão a ponto de serem descortinados. Os segredos da alma na sua vida estão a ponto de serem descortinados. Romanos 12, 2. A sua alma, você chega num ponto onde a sua alma está fluindo na vontade de Deus. E aí depois, então, o seu corpo, ele vai seguir e fluir na vontade de Deus. E depois uma palavra vai se manifestar. S-A-N-T-O. Você vai ser santo. Você é salvo para ser santo. Espírito, corpo e alma. Satanás nunca mais vai fazer de mim um safado. E ser um safado não é somente sobre sexo. A sua mente fica toda bagunçada. Isso é um safado, bem aí. Como que eu vou conseguir vencer? Isso é um pensamento safado. Deus já te falou como é que você vai conseguir vencer. O Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. E ainda que eu ande no vale, eu não vou correr, não estou correndo.
Eu ando pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei nenhum mal. Por quê? Porque Ele está comigo. Por que você está correndo? Depois, se algo surge, Ele prepara uma mesa diante de mim, bem na presença dos meus inimigos. Faz o meu cálice transbordar. A maioria dos cristãos, ouça, filhos, estão tendo dificuldades em sua alma e não sabem o que está acontecendo com eles. Abra em 1 Coríntios, capítulo 2. Tem um versículo lá. Espera aí, rapidamente. Sim, Senhor. Não, abra lá. Oh, meu Deus. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículo 3. Eu não posso ensinar essa lição sem esse versículo, porque ainda que andamos na carne, não militamos de acordo com a carne. Vai para o próximo versículo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Vai para o próximo versículo. Destruindo imaginações e cada altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e trazendo cativo cada pensamento à obediência de Cristo. Cada pensamento trazendo a obediência, trazendo cativo. Antes de você liberar aquele pensamento, ficar viajando nele, prenda ele, leve ele preso. Quantos de vocês já ficaram bagunçados aí nos seus pensamentos? O restante de vocês estão mentindo aí, eu vou dar um tapa em vocês. Você precisa prender, porque você tem que ver de onde esse pensamento veio. E na maior parte das vezes, esses pensamentos vieram dos seus sentidos ou vieram de Satanás. Agora, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui rapidamente. Falando sobre como proteger a sua alma na guerra, mantendo a sua alma na operação espiritual, investindo sabedoria na sua alma, vivendo no poder de uma alma forte. Os segredos da alma estão a ponto de serem descortinados. A maioria dos cristãos está tendo dificuldades em sua alma e não sabem o que está acontecendo com eles. 1 Coríntios 2:9. A maioria dos cristãos está tendo dificuldades e essas pessoas não são pessoas más. Elas não são pessoas más. Elas apenas estão numa armadilha em sua alma, em seu corpo, em seus sentidos. Eu te falei que quando eu recebi Jesus na minha vida, fui salvo, eu fiz a Deus a primeira pergunta que eu tive em oração. Eu falei, como que eu vou viver corretamente, Senhor? E Ele não me respondeu. Ele me enterrou na Bíblia. Todos os dias eu leio, 4, 5 horas por dia. Ele me enterrou na Bíblia. E eu descobri que essa foi a resposta. Eu ainda, 50 e poucos anos depois, Ele ainda me mantém na santidade. Você pode ser santo. Então, a maioria dos cristãos está tendo dificuldade em suas almas e não sabe o que está acontecendo com eles. Depois você tem 1 Coríntios 2, 9 e 10. Como ser um mestre sobre a sua alma. Filipenses 4. Me dá Filipenses 4, 6 rapidamente. Eu tenho mais alguns minutos. 4, 6 e 9. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em todas as coisas, através de oração, súplica e ação de graça, leve seus pedidos ao conhecimento de Deus. Versículo 7. Versículo 9. Deixa eu ver aqui, vou no versículo, como ser um mestre sobre a sua alma, eu falei, certo? 6 a 9. Então, me dá o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, certo? Veja agora. Corações e mentes, através de Cristo Jesus. Me dá o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é, aqui está a sua mente aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é, eu gosto de ler isso de vez em quando, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é
de boa fama, se tiver alguma virtude, se tiver algum louvor, pense nessas coisas. Qualquer coisa que se levantar, que seja diferente disso, coloque para fora. O que o versículo 9 diz? Essas coisas que vocês aprenderam, veja, precisa aprender, e receberam, e ouviram, e viram em mim, façam, e o Deus da paz estará com vocês. Geismar e Darrell. Para onde que você é suposto a ir de lá? Mas o ministério tem estado aqui ao redor de todo mundo. Veja, eu ainda poderia estar viajando, mas eu não estou respondendo aos pedidos de viajar, porque eu tenho essa coisa apostólica que eu preciso lidar com vocês, preciso lidar com as igrejas que eu tenho abaixo conectada comigo, eu preciso lidar com eles, então eu não estou indo para esses lugares. Eles querem ter uma conferência apenas, mas eu não sou uma pessoa de conferência. Então vamos ver. Eu tenho mais ou menos 11 minutos. Vamos ver. Aqui tem um poderoso. Coloque a sua alma numa posição sobrenatural. Vamos ver um versículo para respaldar isso que eu falei agora. Isaías capítulo 26, versículo 3. Colocando a sua alma numa posição sobrenatural. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente, aqui vamos nós, está fixada em ti, porque Ele confia em ti. O que o próximo versículo diz? Fala o quê? Confie no Senhor para sempre. Confie no Senhor para sempre, porque no Senhor Jeová está a força eterna. Muito simples, muito simples. Está falando sobre colocar a sua alma numa posição sobrenatural. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e eu tenho uma palavra aqui para você. Você precisa se lembrar disso diariamente. Você precisa se lembrar disso diariamente. Você precisa se lembrar disso, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente equilibrada. Então, se você estiver ficando com medo de alguma coisa, fala para sua alma, cala a boca. É a sua alma e Satanás, de mãos dadas, andando ao redor aí na sua vida. Cale-os. Agora, veja se você... Me dá Atos 20, 24. Eu vou te entregar esta declaração enquanto eu estava orando, digitando, escrevendo. Atos 17 também, 28. Me dá Atos 20, 24. Eu vou fazer uma declaração aqui. Você está pronto para a declaração? Tendo expectativa de uma vida excelente. Cada dia, quando você se levantar, tenha expectativa de uma vida excelente, tenha expectativa de um dia abençoado. Na verdade, chame-os à existência. Fale para eles o que você quer. Diga como que seu dia será. Não permita a sua mente falar com você, vai ser um dia difícil hoje. Você sabe que ela vai estar lá. Agora, tem algumas pessoas, ouça, eu vou te falar, você tem que se preparar para isso agora. Esse tipo de ensino ministério que você está recebendo, algumas pessoas ficam com raiva quando você é abençoado. Cristãos estúpidos, que não têm nenhuma revelação. Você vai lá para aquela igreja, ele tem aquela casa grandona, sentado na varanda. Quem é suposto a ter as coisas boas? Nós estamos supostos a ter as coisas boas. Por que eu não posso ser um exemplo para você? Em Geismar, Darrell. Louco o suficiente para sair do seu emprego. E eu estava fazendo um dinheiro bom, eu fazia um salário bom.
Deus falou, sai, eu saí. Depois, mais ou menos um ano depois, minha esposa e eu estávamos trabalhando no mesmo lugar, trabalhávamos no mesmo lugar, estava dirigindo, um dos rapazes chegou no meu carro e falou pra mim, você está vivendo do salário da Carolyn, sua esposa, então por isso que você saiu. Eu liguei pra minha esposa e falei, sai também. Veja, eu não poderia ter casado com uma mulher louca, porque senão ela teria me segurado. Uma mulher louca, não, bebê, eu não posso sair do emprego, como você não entende, Leroy. Sim, eu entendo. Eu estou ouvindo do céu, mulher. Mas ela sabe agora. Ela está muito convencida da decisão dela agora. Tendo expectativa de uma vida excelente. Você pegou isso? É hora, preciso correr. É hora de você receber os benefícios da sua alma diariamente. Ouça isso, oh meu Deus. Prepare-se para receber favores extravagantes. Porque você sabe como manter a sua alma livre. Deixa eu te entregar isso novamente. Romanos 8:32, Filipenses 4:19. Prepare-se. Não, eu estou falando para você agora. Não estou. Prepare-se para receber favores extravagantes. Porque você sabe como manter a sua alma livre. Deus vai enviar alguém para te abençoar. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Eu quero que você fale algo agora. Bênçãos. As bênçãos estão me atropelando. Aleluia. Eu disse, as bênçãos estão me atropelando. Eu sou abençoado na cidade. Sou abençoado no campo. Sou abençoado onde quer que eu vá. Eu tenho uma unção de bênção sobre mim. Oh, meu Deus! Favor extravagante. Romanos 8:32. O que ele fala? Romanos 8:32. Porque eu tenho que te entregar uma profecia lá. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como que ele não, juntamente com ele, oh meu Deus, também nos daria livremente, nos daria alguma coisa, uma coisa, duas coisas, três coisas, todas as coisas. Meu Deus. O que Filipenses 4:19 fala? O quê? Mas o meu Deus fará o quê? Suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Através de Cristo Jesus. Aleluia. Tem muitas coisas que Deus não pode confiar a você sem você ter o controle da sua alma. 3 João 2, saúde e riqueza são conectados com a alma. Salmo 139, 14, 15, 3 João. Então, é hora da sua alma descortinar na sabedoria de Deus. É hora para a sua alma se descortinar dentro da sabedoria de Deus. Meu Deus, é hora para a sua alma se descortinar dentro da sabedoria de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Esses versículos descrevem uma alma descortinando. E o próprio Deus da paz santifique você plenamente. Ora a Deus para que você, do seu espírito, alma e corpo sejam mantidos sem mácula até a volta do Senhor Jesus Cristo. Próximo versículo. Fiel é aquele que te chamou, também ele o fará. Isso foi o que ele me falou quando eu estava estudando e eu vou concluir com isso.
Ele diz, este é um dos maiores problemas, plural, da vida cristã. Você está a ponto de entrar numa esfera de vitória, calando os problemas e abrindo os caminhos do triunfo. Chega de uma vida estúpida, mas você vai acender as vitórias de andar na revelação da alma. Os seus dias de prisão acabaram. Aleluia! Você está a ponto de andar na sabedoria do potencial da alma. Prepare-se para um derramar e veja o que vem em seguida, um transbordar. Os hábitos de pecado serão expostos e removidos propositalmente. Eu estou colocando a minha alma, ouça o que ele disse aqui, eu estou colocando a minha alma debaixo da vontade de Deus que conquista, que vence. Eu quero que você anote essas palavras e eu vou concluir e chamar o Leroy para fechar aqui. Porque eu quero que você se enxergue nessa forma, como um pioneiro. Isso significa que para você não existe nada impossível. Não existe nada que você não possa fazer. Não existe nada que você não possa ter. Não existe nenhum caminho, nenhum lugar que você não possa ir. Você, com a revelação, você estará sendo um pioneiro. Em outras palavras, você estará entrando em lugares que um cristão mediano nunca viu antes. Então, veja, quando você tem revelação, quando você tem unção, você não é uma pessoa regular. Vocês serão desbravadores. Vocês mostrarão para muitos outros cristãos como sair do buraco, criadores de ritmo. Vocês serão abridores de portais. Vocês vão abrir muitos portais pelos quais as pessoas poderão passar. Vocês serão prevalecedores, carregadores de poder e terão visões proféticas. Deixa eu falar isso novamente. Pioneiro, desbravador, criador de ritmo, abridor de portais, prevalecedores, carregadores de poder e pessoas com visão profética. Isso tudo está sobre a sua vida essa noite. Todo mundo de pé. Tudo isso está sobre a sua vida essa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, cada ponto, cada revelação que foram liberadas nessa casa essa noite está sobre cada pessoa aqui, sobre os membros online, ao redor do mundo, em outros países. Isso começará a espalhar como fogo selvagem, fogo de floresta, andando numa unção mais forte, numa paz mais forte, num frutos mais fortes, dons mais fortes do Espírito e louvando a Deus. Chega de dúvidas, você vai declarar e dar a Deus o louvor. Dê a Deus o louvor agora. Aleluia. Dê a Deus algum louvor agora. Agradeça a Deus pela vitória. Agradeça a Deus porque acabou. Um começo completamente novo. Não sentindo pena de si mesmo. Falando consigo mesmo. Com a palavra de Deus. Vivendo como você nunca viveu antes. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo. Diga, graças a Deus pelo Espírito Santo. Agora a sua vida está mudando, sabia? O Espírito Santo está aqui de fininho em você, sobre você. Porque você ama Deus. Oh, sim, eu estou falando de todos vocês. Vocês não estariam aqui. Você ama Deus. Deus ama você. Nada pode te parar. Geismar, rua de pedras, banheiro do lado de fora da casa, poço do lado de fora da casa e um porco pendurado na árvore. Foi disso que eu vim, eu saí disso. Eu estava tentando pensar sobre quantas pessoas tem em Geismar. Não tinha nem 1.000 pessoas que vinham. Cheguei em Darrow, não tem mais de 1.000 pessoas em Darrow.
Mas ainda assim, eu tive a oportunidade de ministrar para milhares de pessoas, apenas em um lugar. Tenho mais pessoas agora aqui online do que em Geismar. Temos 1.500 pessoas online. Não tem 1.500 pessoas em Geismar. Talvez tenha 37. Não, meus irmãos e irmãs, eu estou concluindo. Não peguem esse tempo que você foi sábio o suficiente para estar aqui. Reveja essas anotações, não desperdice esse tempo precioso que você vê aqui. Esposa e marido sentem, conversem sobre isso, estudem, certifiquem que vocês estejam meditando nesse ensino. Algumas mudanças começaram a acontecer. Sim, ele não vai conseguir fazer com que todos vão, mas ele vai ter um remanescente. Esse remanescente precisa estar posicionado antes do Senhor Jesus voltar. A transferência de riqueza precisa ir para as mãos de algumas pessoas antes do Senhor voltar. Deus quer um remanescente rico. Eu não estou nem aí para o que os outros falam. Eu estou lendo a minha Bíblia. E eu te falei que tem uma mulher que teve ousadia suficiente para falar que Jesus era um milionário. Você sabe que você é um milionário, você tem, o quê? 10 mil pessoas e tem 5 pães e 2 peixes. E você pode falar com Deus e alimentar todo mundo, ainda ter 12 cestos que sobram. O segredo é, o que quer que ele fale para você, faça. Quando ele falar algo, você sempre vai ter respaldo divino. Então, não tente calcular, não tente contar, apenas faça o que ele te manda fazer. Eu quero que vocês todos desfrutem da vida de vocês. O Senhor quer que você desfrute de sua vida. Apenas deixe aquele passado escuro, negro para trás, deixe onde ele está. E não tente pular muito lá à frente no futuro. Cuide do presente. O presente desenvolverá o futuro. Você cometeu alguns erros, todos nós fizemos. Ok, Senhor, me perdoa, me arrependo. Agora eu sei, Senhor, eu sei que isso não foi o meu corpo, era a minha alma. A minha alma e Satanás se juntaram e provocaram o meu corpo para ele fazer isso. Fale comigo aqui. Vão e sejam livres. Vão e sejam livres. Uau, que mensagem maravilhosa. Ouça, você precisa pegar esse livro aqui, Formando o Seu Mundo com a Palavra de Deus. Eu estou aprendendo a construir a minha vida, Deus está me dando exemplo, o mapa, tudo que eu preciso fazer é seguir o mapa para construir corretamente. Pega esse livro aqui, Formando o Seu Mundo, você vai no awm.org, você pode pedir, lá está no Amazon também, no Kindle, onde quer que eles vendam os livros, está disponível em inglês. Certifique-se de pegar a sua cópia. Ou se você quiser semear, digite a palavra SOU para mais 1-225-230-2234, ou vá no website awm.org/give e você pode semear lá. A conexão é uma coisa poderosa. Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui nesse ministério, Leroy Thompson TV, Word of Life Christian Center, e você estando conectado conosco, isso faz com que a mesma unção que está sobre esse ministério seja sobre a sua vida. Você precisa ser parceiro para que isso aconteça. Se você quiser parceiro, tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234, ou vá no website awm.org/partnership. Nós amamos poder conectar com você.